A Venezuela está vivendo um capítulo importante da história do bolivarismo chavista e possivelmente um dos últimos. Recentemente o país cortou em 5 zeros a sua moeda, chamada de Bolívar Forte, e além disso fez uma maxi desvalorização de 95% do valor da moeda e aumentou o salário mínimo em 3.500%. Com todo esse aumento, o salário mínimo não vai chegar a R$100 por mês. Aí, com uma inflação que o FMI estima que deve chegar ou passar de 1 milhão por cento esse ano, fica fácil entender porque os venezuelanos estão tentando fugir desesperados e conflitos, inclusive, nas fronteiras com países vizinhos, como é o caso do que nós vemos no Brasil mesmo acontecendo em Roraima. Para entender o porquê que a gente chegou nesse ponto, é bom saber que o petróleo representa 1/4 da economia da Venezuela, metade das receitas do governo e que a estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, controla praticamente todo o setor. Aí o governo faz o seguinte, ele faz um subsídio gigantesco do preço da gasolina, tabelamentos, o preço da gasolina na Venezuela é de 1 centavo. O que, diga-se de passagem, gera um problema gravíssimo, porque a partir daí a gente tem muito contrabando de gasolina. O sujeito compra na Venezuela e vende nos países vizinhos. Bom, quem paga essa conta? A PDVSA, a estatal de petróleo. Além disso, recursos dela são usados para financiar vários programas do governo, programas sociais. Resultado, a empresa ficou sem capacidade de investimento. Com isso, a produção de petróleo da PDVSA caiu hoje a 40% do que ela era há 10 anos. Resultado, as receitas do governo despencam, a economia venezuelana afunda e o resultado disso aqui é uma crise gravíssima, desemprego comendo solto e um salário mínimo que depois de um aumento de 3.500% não chega em R$100 por mês. Bom, solução? Mais impostos. E além de mais impostos, o governo aumenta o preço da gasolina. Aí é que os paralelos ficam interessantes. E os paralelos mais marcantes são com o que ficou chamado na história da Venezuela como Sexta-feira Negra, que aconteceu em 1989, quando o então presidente Luiz Herrera Campins fez a primeira desvalorização do Bolívar em 22 anos. Na sequência, aumentou o preço da gasolina e suspendeu os controles cambiais, igualzinho agora. Só que a suspensão dos controles cambiais, diga-se de passagem, acaba com a fonte de receita de vários dos apoiadores do Chávez, em particular muitos militares que assumiram ministérios, o controle da própria PDVSA e principalmente das empresas de importação de alimento. O país não produz alimentos, então tem que importar alimentos. Como há várias taxas de câmbio, a taxa de câmbio oficial é só ver a maxi desvalorização agora de 95%. Era completamente diferente de várias outras. Isso criou uma oportunidade de lucros gigantescos para todos aqueles que têm acesso a essas operações, que são exatamente aqueles que apoiam o governo chavista. O que significa que é possível que esse apoio agora, que esses mecanismos cambiais estão indo embora, que esse apoio suma. Foi o que aconteceu em 89. Na sequência houve o que ficou conhecido na Venezuela como o Caracaço, que foi uma manifestação de rua com mortos, enfim. O presidente logo depois não está mais lá. Quem assume? Carlos Andrés Pérez. Em 1992, o Chávez tenta fazer um golpe para derrubar o Carlos Andrés Pérez. Não consegue, mas aparece no cenário venezuelano. Ganha uma envergadura que até então ele não tinha. No ano seguinte, esse presidente cai por escândalos de corrupção e, em 98, Chávez é eleito presidente e nos últimos 20 anos vem o chavismo com um apoio cada vez maior dos próprios militares que vem se sustentando há 20 anos, empobrecendo cruelmente a Venezuela, numa história muito triste e que provavelmente vai acabar ainda pior. Esses processos tradicionalmente acabam com mortes, com processos muito tristes, conflitos graves, para que depois possa haver um renascimento desse país. Eu acho que é uma lição importante para nós no Brasil, em particular aqueles que buscam salvadores da pátria, à la Chaves, que querem resolver tudo, seja diretamente ou com apoio de militares e coisas do gênero. Enfim, um alerta muito importante para todo mundo, inclusive para nós no Brasil.